Continuando nossa aula sobre sistemas de numeração, nós vimos até agora como trabalhar com números inteiros. Não é? Então, todas as conversões que nós fizemos entre os diferentes sistemas de numeração sempre foram utilizando números inteiros. Então, vejam, de forma semelhante, a gente vai ter as representações lá para os meus números fracionários, mas as conversões entre bases vão se dar de forma um pouco distinta. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui o número 127,34 na base 10, isso aqui, como a gente trabalha com o sistema posicional, né, eu teria um polinômio com base 10 representado da seguinte forma: 1 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 elevado a 1, mais 7 vezes 10 elevado a 0. Isso aqui seria a minha parte inteira, não mudou nada. O que muda basicamente é que a vírgula indica exatamente em que ponto as potências de 10 se tornam negativas. Tá? Então aqui eu teria 3 vezes 10 elevado a menos 1, mais 4 vezes 10 elevado a menos 2. Tá joia? Então a representação de um número fracionário em polinômio se dá dessa forma. Para qualquer base. Então se você tem aqui agora um A, A na base 16, isso aqui vai ser 1 vezes 16 elevado a 1, mais A, que é 10, lembrem, tá? Vezes 16 elevado a 0, mais A vezes 16 elevado a menos 1. Tá joia? Então, preste muita atenção na forma como a gente está representando as coisas, tá? Então, vejam, quando eu vou avaliar esse polinômio aqui, eu tenho um coeficiente que multiplica uma base com um expoente. Esse expoente aqui, ó, ele pode ser positivo ou negativo, mas notem que tudo que vem à direita da vírgula se dá exatamente devido a esses expoentes aqui negativos, ou seja, vai ter algo relacionado a 16 a menos 1, a 16 a menos 2, ou a 16 a menos 3 e assim por diante. Tá certo? Então é aí que a gente começa a observar quais são os números que a gente pode representar diretamente e com precisão em cada uma dessas bases. Né? Nem sempre um número que eu consigo representar a parte fracionária na base decimal, eu vou conseguir representar exatamente na minha parte binária. Isso vai ficar claro para vocês já já. Tá? Então, na minha parte binária, se eu tenho um número como esse aqui, ó, de forma semelhante, né, vai ser 1 vezes 2 elevado ao quadrado, mais 0 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 elevado a 0, mais 1 vezes 2 elevado a menos 1. Então, nada de novidades aí, tá? O que é interessante aqui é que esse procedimento ele é idêntico ao que a gente usou anteriormente para converter qualquer base para base decimal. A gente sempre usou o polinômio. Nesse caso aqui, ó, se eu quero avaliar quanto é que vale esse número aqui na minha base decimal, basta eu avaliar o valor do polinômio, tá? E para qualquer um dos casos é a mesma coisa. Entretanto, quando a gente quer fazer o procedimento inverso, tá? É diferente. Então vejam, se eu tenho um número, vou pensar aqui, 15,125 na base 10, e quero converter isso aqui para base binária, né? Eu vou fazer dois procedimentos. O primeiro é um procedimento que vocês já sabem. Eu vou pegar a parte inteira desse número aqui, ó, e converter ela de forma separada. Então, venho aqui, ó, eu posso fazer através daquelas divisões sucessivas, né? Sobrou 1, dobra por 2, sobra 1, por 2, sobra 1. Tá joia? Então, isso aqui, ó, lendo nesse sentido aqui, eu digo que o meu 15, na base 10, é representado por 1, 1, 1, 1 na base 2. Tá? Depois de encontrar minha parte inteira, eu vou trabalhar com minha parte fracionária. E aí é onde entra um processo distinto do que a gente vinha utilizando anteriormente. Então, notem, a parte fracionária desse número é 0,125. Não é? Eu quero converter isso para a minha base binária. Então, no lugar de fazer essa divisão por 2, o procedimento que nós vamos adotar aqui é, vamos multiplicar isso aqui por 2. Tá joia? Então, ó, ao multiplicar isso aqui por 2, vocês vão chegar em 0,250. Tá? Então, vejam, minha parte inteira era 1, 1, 1, 1. Tá? Agora, como eu vou para a parte fracionária, vou colocar essa vírgula. Tá? E
Fiz a multiplicação, eu vou pegar esse número que está à esquerda da minha vírgula e colocar aqui. Tá? Então, logo depois de fazer essa multiplicação, eu pego o que está à esquerda da vírgula e coloco no meu número. Tá? E aí eu verifico. O que está à direita da vírgula, o que está à direita aqui, é igual a zero. Se não for, eu continuo a minha operação. Tá? Então, novamente aqui, ó, eu vou multiplicar por 2. Isso aqui vai dar 0,5. Tá? Pego esse número aqui, ó, novamente, ó, que está à esquerda, jogo para cá e verifico. O que está à direita é igual a 0? Não. Então, multiplica novamente por 2. Isso aqui vai dar 1,000, tá? Pega esse 1 aqui, ó, é uma vírgula aqui, tá? Pega esse 1, jogo para cá, né? O que está à direita da vírgula é 0? Sim, então encerrei minha operação. Então, 15,125 equivale a isso aqui, ó. Já na base 2. Vocês podem verificar, obviamente, se isso está correto, né? Vocês viram que eu posso simplesmente representar isso aqui como um polinômio, né? Então, 0, 1, 2, 3, eu tenho 1 vezes 2 ao cubo, mais 1 vezes 2 ao quadrado, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 1 vezes 2 a 0, né? Desse lado, mais 0 vezes 2 a menos 1, mais 0 vezes 2 a menos 2, mais 1 vezes 2 a menos 3. Tá? O lado à esquerda da vírgula, né? 1 vai dar 8 mais 4 mais 2 mais 1, que vai dar 15, mais 2 a menos 3 é 1 sobre 8, né? Na verdade, 1 sobre 8 é 0,125. Então, isso aqui vai dar 15,125 a conversão, tá? Então, vocês veem que isso aí bate direitinho com o que a gente esperava. Tá joia? Então, é bem simples também de fazer esse tipo de conversão, tá? Mas, como eu falei para vocês, existem alguns casos em que a gente não consegue representar o número de forma exata. Por quê? Olhem para esse polinômio aqui, ó. Vocês notam que cada membro, cada item aqui, ó, é uma potência de 2. Isso é válido também para a parte fracionária. Ou seja, eu só vou conseguir representar números em que eu consiga desmembrar isso em uma soma de potências de 2. Porque o coeficiente desse polinômio aqui, para cada uma dessas potências, ou é 1 ou é 0 no meu sistema binário, né? Então, ou eu somo aquela potência de 2, ou eu desprezo ela. Eu não considero ela quando é 0, tá? Então, ó, para ficar mais claro para vocês, nesse caso aqui, ó, do 15,125, o que eu fiz? O 0,125 ele foi representado por essa potência aqui, ó. Tá? Se eu tivesse algo como 375 na base 10, tá? Isso aqui, para eu representar novamente em binário, vocês sabem que o 15 seria 1, e eu pegaria o 0,375 e começaria lá meu processo de multiplicação, não é? Então, ó, 2 vezes 0,375, ó, vocês podem fazer, né? 2 vezes 5, 10, vem 1, 2 vezes 7, 14, e 1, 15, ó, vem 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7, né? Então, ó, 0,750, vocês podem fazer devagarzinho aí, tá? Se quiserem, tá? Então, o que está à esquerda da vírgula, coloco. O que está à direita não é igual a 0, multiplica por 2 novamente, ó. Então, aqui, 2 vezes 0,750, vocês sabem que isso aqui vai dar 1,5, né? Então, o que está, ó, à esquerda da vírgula, tá? O que está à esquerda da vírgula, coloca aqui, olho para a direita da vírgula, vejo que não está igual a 0, continuo o meu procedimento, tá? Então, ó, eu tiro esse 1 aqui, então, que eu já joguei para cá, isso aqui fica menos 1, então vai ficar 0,5, eu multiplico por 2, continuando a minha operação, vai dar 1,0, né? Esse 1 aqui que está à esquerda da vírgula, eu jogo para cá, e como na direita da vírgula tem tudo igual a 0, eu encerro minha operação, tá joia? Então, notem, pessoal, toda vez que eu estou pegando esse númerozinho aqui, ó, que está à esquerda da vírgula, tá?
Quando é 0, tudo bem, eu posso continuar multiplicando. Quando é 1, eu subtraio. Eu estou tirando esse valor daqui e jogando para cá. Tá joia? Se vocês pegarem isso aqui, ó, só essa parte fracionária, vocês vão ver que isso aqui representa 1 vezes 2 elevado a menos 2, esse carinha aqui, ó, tá? Mais 1 vezes 2 elevado a menos 3, que é esse carinha aqui, né? Se eu somar, isso aqui vai dar 0,125, tá? Isso aqui vai dar 0,25. Então é esse tipo de comportamento que eu quero que fique claro na cabeça de vocês, tá? A gente está somando potências de 2. Estamos somando potências de 2. Isso quer dizer que se eu tenho um número como 15,3 em decimal, isso aqui pode dar problema para representar em binário, de forma exata, tá? Então, ó, notem, 15, 1, 1, 1 e 1, isso aqui vocês já viram, tá? E a gente vai se preocupar com a parte fracionária aqui, para que a gente consiga representar, né? Então, 0,3, multiplica por 2, né? Isso aqui vai dar 0,6. Então, novamente, ó, pega esse 0, joga para cá, tá joia? Como a direita não é igual a 0, multiplica novamente por 2, tá? Isso aqui vai dar 1,2. Então, eu tiro esse 1 daqui, ó. Eu tiro esse 1 e jogo para cá, tá? Isso aqui vai ficar 0,2, né? Como aqui eu tenho 2 ainda, eu continuo minha operação. Então, 2 vezes 2, 4, 0,4. Pega esse 0 aqui, ó, joga para cá, tá joia? Então, ó, não encerrei ainda, vou multiplicar novamente, isso aqui vai dar 0,8. Pega esse 0 aqui, ó, joga para cá, tá joia? Ainda não terminei porque tem um 8, então, ó, 0,8 vezes 2, tá? Isso aqui vai dar 1,6, ó. Tira esse 1 daqui e joga para cá, vai sobrar 0,6, multiplicando por 2. Aí o que é que a gente nota aqui, pessoal? Vejam, vocês estão vendo que eu voltei para esse ponto, ó. Não é verdade? Eu voltei para esse ponto. Então, se eu continuar, tá, a multiplicar a partir daquele 1, eu vou obter o quê? Esse cara, depois obtenho esse cara, depois obtenho esse cara, depois obtenho esse cara e voltei. Então, isso aqui vai transformar numa dízima. Tá joia? Então, ó, vejam, 0,6 vezes 2 vai dar 1,2. Então, vem 1 para cá, ó, deixar de vermelho, tá? Que é exatamente esse primeiro 1 aqui, ó. Depois, né, tirei o 1, vai dar um 0, que é o do 0,4, depois um 0, que é o do 0,8, e depois um 1, que é um do 1,6. Você está observando? Depois, um 1, que é o do 1,2, depois o 0, que é do 0,4, depois o 0, que é do 0,8, e depois um 1, que é do 1,6, e assim por diante. Tá joia? Então, 15,3, apesar de ser representado, né, de forma exata na base decimal, quando eu coloco na base binária, eu tenho uma dízima. Porque eu não consigo representar 0,3 a partir de uma soma de potências de 2. Tá joia? Então, eu espero que isso tenha ficado claro para vocês, tá?